quando você falou 2013, a câmera não deve ter pego, mas eu fiz assim, porque em 2013 eu bati muito em vocês, e acho que eu estava certo até agora, com todas as conversões que eu teria feito, eu acho que eu continuo certo. Eu acho que em 2013 vocês, PSOL e outros movimentos, não entenderam a natureza do que estava acontecendo, porque a esquerda foi para a rua, ficou 15 dias na rua, no 16º a direita assumiu, os esquerdistas foram expulsos da rua. Eu me lembro assim, saiam daqui, não queremos vocês com essas bandeiras. E a partir daí passou a ser um movimento disruptivo, mas disruptivo à direita. Eu lembro até que a Marilena Chaui, se não me engano, chegou a chamar de fascistas, aqueles que estavam na rua e tal. E aí houve Black Bloc e não sei o quê. E eu acho que vocês flertaram ali, essa nova esquerda flertou com o que não sabia ainda, porque ninguém sabia direito, e encontrou aquilo que hoje todo mundo sabe. Quer dizer, assim, mas eu não tenho diferença em relação a essa leitura que você faz de junho de 2013, sabe, Renato? Porque eu acho que tem dois extremos que eu busco evitar na avaliação do que foi o junho de 2013 e do que costumam ser esse tipo de movimento, que tem caráter destituinte, que não quer colocar nada no lugar, só quer destituir o que tem. Né? E que são comuns aí nos últimos anos, a gente tem visto muito no mundo. Que é uma coisa da vida da gente. Você levanta, deu uma topada no dedão, sai xingando e quer destruir o mundo. Mas depois passa. Agora, quando isso vira movimento político... eu acho que nesse caso tem dois extremos que a gente tem que evitar. Um é a demonização da rua. Então, tudo agora que é rua é revolução colorida, é guerra híbrida, ou seja, uma esquerda que só quer saber da ordem. Essa apropriação que fizeram do conceito de guerra híbrida, então é uma loucura. Depois vocês vejam o que é. É um negócio absurdo. Então, assim, tem uma esquerda que passou a ter medo das ruas, que passou a ter medo do questionamento social e que só aceita um povo que diz sim, senhor. Existe essa esquerda no Brasil e no mundo. E existe o apóstolo da rua, que é o outro oposto. Ou seja, sempre que tem gente na rua, tô junto. Mesmo que o movimento tenha um caráter neofascista, como tinha na Ucrânia em 2014, quando ocuparam a Praça Maidan, lá em Kiev. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que nós temos que olhar. Junho de 2013, para mim, é muito mais um sintoma de um processo que estava começando a dar sinais de esgotamento de um certo modelo de governabilidade, de gestão, de crescimento econômico. Ou seja, um modelo que foi bem sucedido durante quase aquela altura, 10 anos, uma década de governos petistas, e que começa a dar sinais de fadiga. Junho de 2013, para mim, é muito mais um sintoma, e acho que era dever da esquerda mesmo estar perto daquele movimento, disputar aquele movimento, perdeu a disputa. Quem hegemonizou aquele movimento na sua etapa final foi a direita, eu estou plenamente de acordo. Portanto, e existem no PSOL as duas posições, existem na esquerda brasileira esses dois extremos. Não acho que sejam posições equilibradas. Nós temos que ter uma relação compreensiva com o junho de 2013, como com qualquer outro fenômeno social. Quer dizer, junho de 2013 aconteceu porque tinham causas, tem que entender as causas, entender os desdobramentos, ver onde é que a gente perdeu o controle. É claro que numa sociedade conservadora como a nossa, com baixa mobilização social que havia àquela altura, se você bota 1 milhão de pessoas na rua, por que você vai supor que 1 milhão de pessoas vão ser 1 milhão de pessoas de esquerda? Uma sociedade que se mobiliza, ou que se mobilizava pouco àquela altura. É claro que vai ser uma massa... Não vou usar o verbo que hoje está sendo usado até no Supremo, né? Zagar, por exemplo, zagar substantivo zagada. Mas eu me lembro de gente que fez uma grande zagada nessas manifestações. Tem zagada e zangaram no Supremo. Isso, eu estou falando zagada, é isso. Eu estou falando zagada mesmo, né? É, gente que fez, né? Te conto. Os Black Blocs estavam ali, em todos os movimentos. Aí falaram assim, não temos nada a ver com os Black Blocs. Aí alguém teve a ideia genial, realmente genial, né? A genialidade de um aso, de dizer assim, então atenção, os Black Blocs estão lá. Então. Aí chegava o microfone e dizia, nosso movimento acaba aqui, hein? Agora acabou. E até então não tinha tido pauleira nenhuma. Daqui para frente não é com a gente. Daqui para frente não é com a gente. Aconteceu o que dali para frente? O pau comia. Claro. Isso é de uma burrice tão solar, tão evidente, que, cara, degenerou no que degenerou. E aí, então, eu acho que durante um bom tempo, os apóstolos da rua, essa expressão é muito boa, os apóstolos da rua é que passaram a dominar e aconteceu o que aconteceu, né? Sabe o que me incomoda aí? Aí me incomoda um pouco a falta de marxismo. Você sabe que 2013 ainda é o ano em que a gente tem o maior ganho dos salários da história. 2013.
2013 ainda é o ano em que nós tivemos a mais baixa taxa de desemprego. É possível que nós cheguemos até a renda do trabalho de 2013 por volta de 2028. Então, o malese social não existia, do ponto de vista econômico. Mas é que isso é genial. Já estava, a economia da Dilma, ela estava ruída por dentro, mas isso não tinha chegado à população. Não tinha. Mas isso é genial porque você está dando razão para o meu argumento anterior, de que nem tudo é economia. Nem tudo é economia. A percepção social. Exatamente, Valfredo, nem tudo é economia. Veja, a situação econômica do Brasil em 2013 não era tão ruim. Agora, sabe... Você está falando que eu sou muito marxista, é isso? Não, pelo contrário. Estou dizendo que marxismo... Que ele é demasiado liberal. Estou dizendo que marxismo não é só economia. Agora, veja só, eu acho que quem deu um diagnóstico perfeito sobre o junho de 2013, em junho de 2013, um gênio da política brasileira, chama Luiz Inácio Lula da Silva. O que o Lula disse numa entrevista? O que foi que eu falei? Lula falou assim. O que ele disse na entrevista? O problema, gente, é que a gente resolveu a vida das pessoas da porta para dentro, a renda aumentou, elas compraram geladeira, elas trocaram de carro, mas não resolvemos a vida das pessoas da porta para fora. O transporte continuava uma porcaria, os hospitais públicos continuavam com vários problemas, as escolas continuavam com goteira, ou seja, a percepção das pessoas é, bom, bem, minha vida melhorou, é verdade, mas eu quero mais. E esse mais talvez não tivesse vindo. As pessoas estavam vendo os grandes estádios da Copa sendo construídos, estavam vendo obras de infraestrutura sendo concluídas ou sendo feitas, o que é muito importante para o país, nunca questionei essas obras. Agora, houve aí talvez uma dificuldade de interpretar o sentimento das pessoas de que apenas a sua inclusão social através do consumo seja insuficiente. Será que, com o devido convencimento, mesmo numa sociedade mais ou menos satisfeita, não poderá sempre haver um bom motivo para um golpe, para uma revolução? No fim do dia, nós estamos falando das causas aqui. Exato. Mas não do procedimento que subjaz as causas. Que é um exemplo maior do que o leste europeu e a União Soviética, Ou resolveram boa parte dos problemas materiais, mas não resolveram outros problemas. As pessoas queriam mais do que ter simplesmente comida na despensa e queriam mais. Mas eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando, basicamente, da suspeita de que 2013... Porque ninguém sabe muito bem como aqueles grupos se organizaram nas redes sociais, como é que as pessoas foram recrutadas para além dos partidos, para além dos movimentos. Você vê naquela situação alguma teoria conspiratória? Você está usando o argumento daqueles seus amigos lá, daquele outro partido, que acha que tudo foi criado pela CIA. Não, estou brincando. Não, eu acho que está provado que houve infiltração. Está falando do PCO? Não, nem sei o que é isso. Não, está provado que houve infiltração. Né? Houve oficiais do Exército que foram pegos em reuniões do MPL, do Movimento Passe Livre. Então, está provado que houve infiltração, não tenho dúvida que houve infiltração. Não tenho dúvida de que houve para usar o conceito da moda, uma manipulação das narrativas aí, quer dizer, a coisa dos black blocs que o Reinaldo lembrou foi muito pesada, especialmente para a gente do PSOL. Quer dizer, a gente teve que chegar em algum momento e dizer, olha, nós somos contra os black blocs. Demoraram para falar, esse é o problema. Lançamos nota e tal, tentaram associar os black blocs ao Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, tentaram associar a morte daquele cinegrafista, daquele jornalista cinematográfico da Bandeirantes, que foi atingido por um rojão, uma coisa assim. Associar aquilo ao PSOL, quer dizer, uma coisa completamente sem pé na cabeça. Então, eu não tenho dúvida que houve uma operação, quem estava envolvido nessa operação, um dia saberemos, mas que houve uma operação para que aquele movimento fosse conduzido para uma finalidade que não fosse mais conquistas, mais direitos, mais democracia, não tenho dúvida disso. Agora, também não tenho dúvida de que movimentos sociais daquela natureza, disruptivos, que começam assim meio sem... não necessariamente sempre vão dar em reação conservadora, sempre vão dar em bolsonarismo, sempre vão dar em Lava Jato. Podem dar em outra coisa, a história está cheia de exemplos. Não nos esqueçamos, e aqui fazendo um parênteses para explicar isso que ele acaba de dizer, é que aqueles movimentos de rua de 2013 redundaram nas leis de 2013. Por algum motivo, um governo de esquerda responde àquilo também, promulgando a lei de anticorrupção e a lei da delação premiada, que se convolam em instrumentos da Lava Jato,
que levam ao bolsonarismo, fazendo um resumo grosseiro Sim, é isso do mesmo. passado recente As da leis, República Brasileira. as leis que ele fala, 12.846, leniência, 12.850, que é da delação Nossa, premiada, da organização organização criminosa. Tanto faz. Agosto de 2013, a Lava Jato começa em 2014. E vocês vão lembrar que a nossa amiga de nós três, a presidenta Dilma, Querida chega na presidenta primeira viagem internacional dela, depois de reeleita, em 2014, numa viagem, se não me engano, para a Austrália, numa reunião acho que do G20 ou algo assim, desce do aeroporto, é perguntada sobre as investigações, a Lava Jato está começando a decolar, aquele jato da Lava Jato está começando a decolar, e ela dá uma entrevista. Eu gosto de lembrar disso porque muitas vezes dizem que a Lava Jato foi apoiada pelo PSOL, que no PT todo mundo era contra, mais ou menos. Na verdade, no início, como em junho de 2013, nem todo mundo tinha clareza onde é que a coisa ia terminar, com a Lava Jato também foi assim, nem todo mundo Ninguém tinha... pode ser contra o combate à corrupção. Exatamente. É que ninguém sabia que aquele combate à corrupção seria corrupto. Claro, os métodos que seriam usados, não estava claro para ninguém naquele momento. A presidenta dá uma entrevista em janeiro de 2015, descendo na Austrália para uma reunião e diz: eu sou a favor de que as investigações vão a fundo, que se descubra todos os malfeitos, eu apoio o combate à corrupção, apoio o trabalho do Ministério Público, e foram várias outras declarações dadas. Quem não apoia? Exatamente. A questão não é essa. Essa não é a questão é os métodos que foram usados em seguida, né?